O tratamento mais recomendado para as lesões precursoras do câncer do colo do útero é a exérese ou excisão da zona de transformação. Ele é considerado minimamente invasivo por causar menos impacto sobre a vida da mulher, mas pode ser excessivo em algumas situações. É o que vamos discutir nessa apresentação. Vamos começar com um caso hipotético. Imaginemos que essa moça de 30 anos teve detectado o HPV-16. Ela não tem filhos e pretende engravidar no futuro. Aqui gostaria de relembrar um conceito básico da colposcopia. É o conceito da zona de transformação. Ela é a zona que se estende da junção escamocolunar até o último elemento glandular, seja um orifício ou um cisto glandular. É nessa região que sabemos ter havido substituição do epitélio glandular por um epitélio metaplásico, deixando algumas evidências do epitélio glandular pré-existente. É nessa região que estão presentes a maioria das lesões precursoras do câncer do colo do útero. O termo zona de transformação extensa não é padronizado ou incluído na classificação da IFCPC, mas é usualmente utilizado para descrever uma zona de transformação tipo 1 ou 2, ou seja, completamente visível, com amplo componente ectocervical, condição frequentemente encontrada na prática clínica. Nesse slide, aproveito para lembrar dos objetivos do tratamento de lesões precursoras e vantagens do tratamento excisional sobre os ablativos. O primeiro deles, e o mais importante, é excluir doença invasiva ou glandular não suspeitada. Os demais são vantagens operacionais. Como fornece espécime para exame histopatológico, é possível tratar sem a biópsia prévia, permite a avaliação das margens cirúrgicas, indicando a excisão completa da lesão, e pode ser usado virtualmente em quase toda a zona de transformação, qualquer grau de neoplasia interepitelial cervical e até o adenocarcinoma in situ. Mas os procedimentos excisionais não são isentos de risco, e as complicações aumentam com o tamanho da excisão. Excisões pequenas usualmente têm riscos controláveis, como um sangramento pequeno ou moderado durante e após o procedimento. Excisões maiores têm maiores riscos de sangramento, podem ser mais dolorosos, exigindo sedação ou bloqueios, e aumentam o risco de estenose. Já em excisões mais extensas, além dessas complicações, podem haver danos a estruturas vizinhas, como bexiga, reto, fundo de saco de Douglas e vasos pélvicos. Dessa forma, a escolha da extensão da excisão e da técnica a ser utilizada deve ser resultado de um balanço entre segurança oncológica e riscos de complicações. Nas situações de zona de transformação extensa, nosso mestre Prendeville oferece algumas alternativas que aqui apresento segundo a sua ordem de preferência. A primeira delas é a remoção da porção central com uma alça de 15 a 20 milímetros e complementação com uma alça menor do que restou da excisão central. Aqui mostra o resultado de um procedimento que foi realizado com uma excisão central e um complemento do lábio anterior. Como há fragmentação, os segmentos retirados devem ser dispostos anatomicamente, de forma a facilitar a análise do patologista, especialmente para a identificação das margens ecto e endocervical. Neste caso, o segmento complementar integra a margem ectocervical e não tem margem endocervical. Os fragmentos podem ser afixados em uma pequena placa de isopor por meio de alfinetes delicados, como mostra a figura direita do próprio Prendeville. Aqui mostro outro exemplo de espécimes obtidos com uma excisão central com um complemento do lábio anterior. A segunda opção sugerida por Prendeville é remover a zona de transformação em duas etapas, lábio anterior e lábio posterior. Também não é a minha preferência, pois secciona transversalmente a zona de transformação, onde é desejável que não haja artefato térmico para um adequado diagnóstico. Este é um exemplo em que optamos pela excisão em dois segmentos, lábio anterior e lábio posterior. A terceira opção apresentada por Prendeville é a excisão de uma zona de transformação extensa em um só segmento, mas isso exige uma alça maior e implica em maiores riscos.
Aqui trouxe essa imagem para lembrar que existem inúmeras alças e eletrodos para excisão e alguns fabricantes oferecem personalizar as dimensões dos eletrodos como especificado pelo médico, mas nunca utilizei uma alça com largura maior do que 20 milímetros. Mas também gostaria de lembrar a possibilidade de uso do eletrodo reto. Aqui temos o esquema do Prendeville para a excisão de um cone com eletrodo reto na técnica conhecida como SWETS, Straight Wire Excision of the Transformation Zone, ou NETS, Needle Excision of the Transformation Zone. Idealizadas para exéreses de uma zona de transformação tipo 3, também podem ser utilizadas para uma excisão tipo 1 ou 2, como na adaptação que fiz do esquema de Prendeville, para não incluir uma extensão maior do canal. Aqui temos um vídeo curto mostrando a técnica SWETS para uma excisão tipo 3. E aqui temos a comparação de espécimes retirados pelo eletrodo reto. À esquerda, uma peça de mais de 20 milímetros de comprimento ou profundidade, numa excisão tipo 3, e à direita, uma de 15 milímetros de comprimento de uma excisão tipo 2. Mas ressalto que o procedimento utilizando eletrodo reto é mais demorado, exige mais habilidade e pode sangrar mais. Portanto, é ideal que seja realizado sob narcose, o que já dificulta o procedimento ambulatorial. Outro aspecto que deve entrar na análise de qual estratégia utilizar é se resultará em fragmentação. Espécimes fragmentados implicam em mais dano térmico e mais dificuldades para o patologista identificar e avaliar as margens. Mais importante, pode dificultar a identificação e medição de lesões microinvasivas. Então, quando a fragmentação pode ser aceitável? Quando não há suspeita de microinvasão ou doença glandular, quando é planejada para causar mínimo dano térmico e o menor número de fragmentos. Os fragmentos obtidos devem ser dispostos com orientação anatômica para facilitar o exame histopatológico, o que exige estreita comunicação com o patologista, que deve estar habituado a analisar espécimes fragmentados e conforme combinação prévia de como serão enviados. Em resumo, quando reduz morbidade sem comprometer o tratamento.
E devemos ter em consideração que o objetivo não é produzir a peça mais bonita para o patologista, mas oferecer o melhor equilíbrio entre qualidade diagnóstica e preservação cervical. Para finalizar, deixo aqui algumas mensagens-chave. Primeiro, nem sempre uma zona de transformação extensa deve implicar numa excisão extensa. Devemos sempre evitar excisões extensas desnecessárias, assim como evitar incluir áreas que evidentemente não têm maior importância. E por último, ressaltar a importância de realizar procedimentos excisionais sempre sob visão coposcópica, por só desta forma conseguimos evitar sobretratamento e lidar com as complicações decorrentes de um procedimento mais extenso. E como mensagem final, gostaria de deixar que o espécime íntegro continua sendo o padrão ouro para avaliação anatomopatológica. Entretanto, em zonas de transformação muito extensas, uma fragmentação planejada e orientada pode representar um compromisso aceitável entre qualidade diagnóstica e preservação cervical, desde que realizada de forma criteriosa e com adequada orientação ao patologista.